Fala galera, nessa realidade alternativa que a gente propõe nesse canal, o Império Bizantino, em 476, após a queda do Império Romano, está bem, está relativamente estável, como todos sabem na linha da história. Mas seguindo por uma realidade totalmente alternativa, eles têm um boom econômico e principalmente desenvolvem, melhorando a saúde, a educação, o policiamento, né, as redes de água, de esgoto, né? E eles conseguem então passar à frente. Já em 550, acreditem ou não, eles descobrem a pólvora, que começam a em grandes quantidades importar da China e produzir rifles. Sim, você pode estar pensando, Rômulo, o rifle foi criado em 1500, em 1400, em 1600. Porém, essa realidade, os bizantinos é que o têm primeiro. Vamos supor que a população bizantina esteja crescendo. 30 milhões de habitantes agora moram no Império. Há altas taxas de recrutamento de um exército de 400 mil soldados. Todos sabem da ameaça germânica, dos reinos, né, germânicos do Ocidente. Mas eles ainda assim não defendem tanto sua fronteira, focando em treinar tropas e produzir equipamentos. Logo, 600 mil soldados estão com rifles melhores, e que se você for comparar, já do ano de 1600. Anos e anos se passam até eles terem armas da Primeira Guerra Mundial, rifles, algumas metralhadoras pesadas e um avião de reconhecimento leve, batizado de B-1. A companhia era Patriotic, fundada em Bizâncio pelo Ministério da Guerra e dos Equipamentos Militares. Após a construção de fábricas, o total de aviões por dia era 10 e por mês 300 aviões. Após um mês de produção, ela própria cessou e 150 aeronaves ficaram responsáveis por patrulhar a ampla fronteira para ver se algum tipo de movimento militar acontecia. Esses aviões não eram armados, tinham um alcance de 250 quilômetros e eram pequenos, frágeis, só podiam voar até 800 a 900 metros de altura. E bem, eram conduzidos por pilotos inexperientes. Em fracas bases aéreas, que só comportavam no máximo 100 aeronaves. Mas também isso não era tão importante, porque eram pequenas, mas bem espalhadas bases por toda a fronteira. E no Ocidente também, no Oriente também. Tirando a parte de que esses aviões do Oriente, eles eram otimizados para operações no deserto. Ou seja, eles tinham filtros nos seus motores, que aliás eram pequenos motores de 80 cavalos. Era um avião biposto. Após alguns anos, na verdade, após 2 anos, foi produzido cerca de 500 unidades de um caça, chamado caça BC-1. Um caça com mais ou menos as mesmas especificações que o avião de reconhecimento. O que o diferenciava era ter um armamento ofensivo, uma metralhadora, e ter um alcance um pouco maior, 280 km. Esses aviões agora tinham um trabalho de escoltar os aviões de observação. Grandes dirigíveis foram construídos, cerca de 300, para táticos, né, com carga de bomba de cerca de 800 kg e com um alcance médio de 850 km, podiam bombardear parques de cidades e portos. Falando em portos, a Marinha já estava no início dos navios de couraça de aço, com navios como encouraçados, já sendo produzidos, com uma grande importação de metais. O país estava muito rico e com cerca de 66 milhões de habitantes e com, naquela época, o maior exército do mundo, com quase 780 mil soldados. Sua frota era de 100 encouraçados, cerca de 200 cruzadores
300 navios pequenos, apelidados de fragatas, e alguns navios carregadores, que conseguiam carregar 8 aviões dentro de si, que não eram porta-aviões, mas podiam levar aeronaves para ilhas. Era apenas uma parte logística da esquadra, além de navios-tanque e navios-suprimento, para também cumprir as funções logísticas. Ainda assim, saíam anualmente 30 encouraçados, 50 cruzadores e 70 fragatas, todas indo incorporar a Marinha Real Bizantina. O reino... como é que a gente vai fazer essa realidade alternativa? Os reinos não serão baseados. Nós vamos basicamente fingir que eles eram reinos germânicos unificados com a Itália. Porém, alguns deles sofrerão revoltas, derrubando as tribos germânicas que as controlavam. O primeiro alvo de preocupação e de expansão bizantina foram os vândalos, que ficaram amedrontados com sua Fleet, lembrando que, obviamente, os vândalos estavam muito atrás, com navios de madeira, enquanto eles já tinham navios de aço. Eles não tinham aviões e tinham tropas que lutavam com espada e escudo. Nós vamos passar aqui as especificações. Os vândalos tinham uma população de cerca de 8 milhões, com a maioria concentrada em Cartagena, a capital. Tinham um exército de 200 mil soldados, a maioria na fronteira, e uma frota de 150 embarcações, responsável por patrulhar apenas as áreas costeiras. Lembrando, galera, que eu não vou mostrar imagens no momento, eu estou, procurando aqui os apps necessários, então isso não vai acontecer. Então você pode fazer outra coisa enquanto ouve o vídeo. E então, estoura a Guerra Bizantina, onde basicamente eles percebem que eles estão muito fortes e decidem bem se expandir. O primeiro alvo será a invasão da Sicília, que era um local controlado pelos vândalos, e que de lá eles poderiam fazer operações navais melhores, já que eles estavam fazendo a partir de Creta, Alexandria e até mesmo de Bizâncio. Bom, se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor. Compartilhe com seus amigos e, se puder, inscreva-se no canal, ok? Valeu e até o próximo vídeo.